Oi, gente linda! Tudo bem? Olha só, eu me organizei aqui para uma nova série, que é uma série onde a gente vai tratar de algumas dobradinhas, tá bom? Então, o primeiro tema será o castigo e a responsabilidade. Depois a gente vai falar sobre consequência e a responsabilidade. Quando a gente aplica um castigo ou a consequência, tem alguma diferença na aquisição de responsabilidade? Depois a gente vai falar o que a falta de consequência ocasiona. Depois a gente vai falar por que nós adultos, a gente tende a ir para o castigo, para castigar. O que a gente quer com isso? Depois a gente vai falar o que proporcionamos quando a gente aplica a consequência, quando a gente traz a responsabilidade. E esses serão então os nossos vídeos. Aê! Eu vou começar trazendo para você então o tema de hoje, o castigo e a responsabilidade. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Oi, meus amores, tudo bem? Olha só este tema, eu ando pensando muito, né? E trabalhando muito lá no curso online, o quanto o nosso grande papel como águia acompanhando esses filhos no processo de educação, de uma premissa de imperfeição que somos todos, ou seja, todos somos falhos, o quanto talvez o nosso grande papel, o nosso grande propósito seja exatamente criar nessa criança a noção de responsabilidade. Tanto pelo que ela faz com o que acontece com ela, como por todas as escolhas e a noção de que todas essas escolhas possuem uma consequência que é ela quem vai viver. Já pensou nisso? A gente como pais, na geração que estamos, a nossa tendência é querer que eles aprendam quase só porque eu estou dizendo. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de usar em processos de aprendizado a oportunidade que está colocada ali. Então, quando é que a gente faz uso, ou quando é que a gente acaba passando a régua, como eu digo lá no curso, e querendo fazer uso do castigo? O castigo, o que eu chamo de castigo, tá bom? O castigo costuma ser uma ação repetitiva, não tem nenhuma conexão com um acontecido, então não é uma consequência direta. Normalmente eu te ponho de castigo, então eu como adulto estou te pondo de castigo. Você, aqui nos Estados Unidos eles chamam de grounded, você está grounded, ou seja, você está agarrado lá, parado lá, preso, entendeu? Então o castigo ele costuma ser exatamente uma ação que vem de fora para dentro de mim, ou seja, como é que eu vou dizer isso? Ele costuma deixar claro para a criança que aquilo só está acontecendo porque meus pais estão fazendo isso comigo. Tanto é que grande parte das situações familiares que eu tenho a oportunidade de acompanhar, que tem sim o espaço de correção via castigo, normalmente as crianças estão muito mais preocupadas em evitar que os pais saibam de qualquer tipo de falha ou erro ou alguma coisa mais séria, porque as crianças têm a impressão, crianças e adolescentes, têm a impressão de que se nós não soubermos, nada vai acontecer. Olha que coisa perigosa. Então, na criação da responsabilidade, pensem nisso. Eu sou uma criança, eu posso fazer qualquer coisa, certa, errada, mas posso fazer coisas erradas. Eu não entendo que essa atitude minha errada tem algum tipo de consequência para mim. Eu entendo que essa atitude errada só se torna errada se meus pais descobrirem, porque o erro estará, ou seja, o resultado direto do erro não está na situação em si, mas está no castigo que vai vir. Entenderam? Então, nesse processo, eu quis trazer para vocês esse questionamento a respeito da responsabilidade, porque eu não me torno uma criança ou um adolescente responsável pelas minhas escolhas quando eu não tenho a noção de que essa escolha em si, querendo, gente sabendo, não sabendo, tanto faz, ela já tem um resultado. Vamos pegar, por exemplo, uma criança que não presta atenção na escola, não estuda, nada disso.
Por mais que, quando esses pais colocam essa criança de castigo, do tipo, você não vai nos aniversários, você não vai sair de casa, você não vai descer, você não vai de castigo, eu te ponho de castigo, essa criança, a energia dela, a atenção dela, o propósito dela tá muito mais voltado para esta briga de quem me castigou, ou muito mais voltado para esconder tudo que tá dando errado na escola, por conta de que se eles descobrem meus pais, eu vou ser castigado, do que preocupado ou com a sua atenção ou com o seu processo de consciência voltado exatamente para perceber que toda vez que eu me descuido, existe uma consequência que é a nota baixa, que é a recuperação, que pode até ser a repetição de ano, que sou eu que vou viver. Essa criança, ela não está refletindo neste processo que acontece independentemente da atuação dos pais, percebe? Ela está exatamente desconectada da consequência das atitudes dela e está preocupada em não sofrer esse tipo de castigo. Eu já trabalhei muito com vocês a diferença entre castigo e consequência. Lá no curso online a gente trabalha muito tudo isso, mas é importante perceber que na experiência do castigo, a gente está abrindo espaço para um distanciamento com os nossos filhos, porque eles estão convidados sim a mostrar só o que convém e só o que vai evitar o castigo. Então muitas vezes a gente perde acesso a essa experiência da falha, da imperfeição, do erro dos nossos filhos, porque eles preferem não contar para nós, porque só vai acontecer um castigo se a gente souber. A hora que a gente traz a noção de imperfeição, a hora que a gente traz exatamente a noção de que todos nós somos falhos e de que toda situação, atitude, tem sim a sua consequência direta, que somos nós que vivemos, a gente começa a poder ser parceiro das nossas crianças exatamente nessa experiência de percepção de consequência. E às vezes sim, até aplicar uma consequência direta ou você, trazer reflexão para que essa criança perceba o que é que ela está realmente escolhendo dali para frente com as suas ações. Agora, no castigo, o que acontece é que a gente quase descria a responsabilidade, percebe? Porque ao invés de eu ter reflexão em cima de mim, do que eu faço e de quais são as consequências e resultados que eu vou viver, eu tô achando que nada vai me acontecer se meus pais não souberem. Ou seja, eu tô achando que a única consequência de atitudes ruins são exatamente os castigos que eu vou receber. Isso, obviamente, como eu já falei aqui, leva a criança para mentir e omitir, porque ela tem a sensação de que o único problema que ela tem a enfrentar é o castigo vindo dos pais. E isso faz com que ela realmente se torne mais irresponsável a respeito das suas próprias escolhas. Tchan, tchan, tchan! Vocês gostaram? Olha só, então eu não vou dar spoiler dos próximos vídeos, porque eu quero que você assista todos, mas o próximo vídeo a gente vai dizer como que a consequência cria responsabilidade e aprendizado. Percebam que o castigo tem uma coisa interessante também, que tá em um vídeo muito antigo que eu gravei, mas que eu concordo ainda com isso, que é, no castigo, nessa tentativa de evitar que os pais saibam, essa criança, ela tá numa disputa de poder muito grande com este adulto. E nós, obviamente, castigamos. Por quê? Porque a gente... eu vou falar sobre isso depois. Porque a gente vai pro castigo. Não vou dar spoiler. Nós castigamos também por alguma razão, percebam isso. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: na hora em que eu, enquanto criança, estou sofrendo um castigo e eu penso que o único problema de eu estar vivendo agora alguma situação ruim é meus pais estarem me castigando, eu vou para mentira, sem dúvida nenhuma. Mas a outra saída que as crianças e adolescentes encontram eu vou me tornando resistente a esse castigo. E nessa disputa de poder que a gente embarca com as crianças nesse processo, o que acontece é que a gente está disputando poder também. Aí eu vou dizer para vocês, gente, crianças vão criando e adolescentes são muito melhores nisso, uma resistência muito grande. Então é aquela hora que você fala pro seu filho, você está grounded, você está de castigo, você não pode sair, e ele dá um ombro para você e fala, tudo bem. E aí você, nessa disputa de poder, vai dizer, então você tá grounded, você tá sem sair, você perdeu seu telefone, você tá sem internet, você tá na solitária. E aí ele dá de ombro, porque nada disso mais trata
do aprendizado que ele tinha para viver dentro da situação de falha que provavelmente essa criança viveu. Isso não é mais sobre isso. Isso é sobre uma disputa entre nós que, na nossa posição como pais, a gente quer que esses filhos sejam quem a gente quer que eles sejam, e na posição como filhos, eles entendem que nada do que eles estão fazendo diz respeito a eles, quando diz, e estão numa luta e numa disputa de poder para ser quem quiserem, sem a responsabilidade de direção para onde isso está indo. Fez sentido isso para vocês? Eu não quero dar spoiler da próxima sequência de vídeos, porque eu acho que é muito interessante a gente poder parar e refletir, senão vai ficar muita coisa. Mas reflita. Quando você... Não vou dar spoiler. Não vou dar. Não posso fazer isso, né? Mas já fui com vontade. Olha só que coisa. Então, primeiro vídeo de hoje, eu perceber que quando eu castigo, essa criança se torna mais irresponsável do que responsável. Eu tiro ela da experiência que ela está vivendo e faço com que o meu castigo seja exatamente a punição, e ela passa então a usar todo o processo de conhecimento dela, de aprendizado dela, para evitar este castigo. Isso quer dizer que ela vai passar a fazer escolhas melhores? Não. Isso quer dizer que ela está muito mais focada em esconder as escolhas ruins que faz, e ainda assim não tendo consciência da consequência que ela vai viver, porque ela vai viver, concordam? Isso é uma consequência direta da vida, isso não é uma questão da gente interferir ou não. Então, se você faz uso do castigo, perceba se isso acontece na sua casa, escreve aqui embaixo para mim. Se você quiser um suporte para sair desse tipo de funcionamento, que provavelmente deixa o adulto muito exaurido, o filho numa disputa muito grande com você, a gente muito distanciado, a mentira fazendo parte da nossa relação, perceba o quanto é um lugar de muito mais desgaste do que a gente viver de fato o aprendizado frente a toda e qualquer situação. Eu te convido para vir para o curso online se você quiser aprofundar e quiser realmente suporte para sair dessa relação, e é possível, acredite em mim que é possível. Agradeço a tua presença aqui, agradeço a Deus em primeiro lugar no meu coração por toda a sustentação e sim, toda a responsabilidade que ser amada por Ele traz no meu coração. E agradeço muito a tua presença, a gente se vê na próxima. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!